Olá, tudo bem, quinto ano? Como que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de artes. Hoje é a nossa segunda aula falando sobre natureza morta. Antes de recomeçar nossa aula, eu gostaria de estar te relembrando que nós temos que estar mantendo aquele isolamento social. Devemos manter a higienização das mãos e também a higienização das máscaras, né? Assim que tudo isso passar, nós vamos estar voltando aí à nossa vida normal. Pessoal, então você já sabe o que é natureza morta, né? Então, são as frutas, instrumentos musicais, porcelanas, cerâmicas, né? Aquilo que a gente encontra na nossa cozinha. Turminha, hoje nós vamos falar sobre vários artistas. Todos eles usaram assim a sua maneira de expressar, a sua maneira de desenhar a natureza morta. Cada um no seu estilo, certo? Hoje então nós vamos conhecer, o primeiro a conhecer vai ser o Willem Kalf. É esse artista aqui. Olha só o rosto dele, né? É um desenho, porque na época não existia fotografia. Ele é muito antigo mesmo. Ele nasceu em 1619. Willem Kalf. Ele foi um dos mais importantes pintores da natureza morta do século XVII. O seu pai se chamava Hans Jansen. Ele era um comerciante de tecido, um homem muito rico. Ele participava do conselho municipal e depois da morte, né, da sua mãe, Kalf, ele vai para Paris e ali ele se torna um pintor. E depois ele retorna, né, em 1646. E aí o seu nome, né, começa a ficar conhecido ali por causa das pinturas. O Willem Kalf, ele fez assim alguns trabalhos, né, relacionados aí à pintura. Depois ele acaba, gente, partindo para outro ramo, né, que foi a venda de quadros, né? Ele começa a virar um comerciante, né? Talvez ali por causa do seu pai, né? E vira um negociante de quadros, né? Um avaliador também. Vamos ver algumas das suas obras? Olha, gente, como que era lindo, perfeito, né? Cada artista tem o seu estilo próprio. Aqui ele usou muito assim as cores escuras, né? A laranja ali, a casca, né, descascada, a toalha. Ele pintou muito assim tapetes também. Você vê ali que são tapetes, né? Tapetes caros. E muitas coisas ali que ele pintava eram coisas caras, né? Porque ele era um homem que vivia nesse meio, né? Então ele fez muito assim o fundo escuro. Ele também usou muito o brilho da prata, né? A translucidez do vidro, as ricas texturas dos tapetes orientais, né? De padrões complexos. Você vê aí que ele imita o tapete muito perfeito, gente. Praticamente dá para você pegar nesse tapete, né? E as taças, né, e esses vidros assim tão transparentes, é uma técnica assim muito difícil, né? Olha aí o tapete de novo sobre a mesa. É perfeito, né, gente, o desenho do tapete. Outro artista é o Roy Lichtenstein. Ele nasceu em Nova York. Esse daqui já é mais perto, né, da nossa época. Nasceu nos Estados Unidos em 1923. Em 1961,
ele realiza assim os primeiros quadros no estilo pop art, que é imitando o trabalho do cartoon, né? Ele usou essa história em quadrinhos e o texto dando voz às suas personagens. O estilo pop art, né, pessoal, vocês lembram que é assim uma crítica, né, ao consumismo. E esse quadro aqui, ó, ele imprimiu em plástico, e a primeira a ser feita foi uma superfície diferente do papel, não foi o papel mesmo, que é um material diferente, né, das técnicas mais usadas assim pelos artistas. Ele usou esse material pensando nisso mesmo, no consumismo, né, que é um material muito usado, né, pra gente, né, como que foi a folha de acetato. Ela tem uma ligação, né, com o material, com aquilo que a gente usa e a gente joga fora. Então foi isso que ele quis passar. Ela representa isso mesmo, a nossa vida cotidiana, né, a nossa cultura aqui ocidental. Então ele acaba detalhando esses objetos, né, e ele coloca muito assim a cor azul, o branco. Então a gente vê, né, para nós é uma coisa normal, né, o sanduíche, o refrigerante, né, é uma coisa natural para nós, né, ocidentais aqui. Ele colocou o nome dessa obra como sanduíche e soda, sanduíche e refrigerante, né. Aqui, ó, também um trabalho em pop art, né, lembra muito assim o trabalho em quadrinhos, né, os desenhos em quadrinhos. Ele fez muitos desenhos em quadrinhos e usou também a natureza morta para desenhar os seus desenhos em quadrinhos. Esse daqui é um outro artista, né, meio mais antigo, né. Ele foi conhecido como Juan Ruiz. Ele foi um importante pintor espanhol, tá bom? E também assim relacionado ao cubismo, né? Vocês lembram que é o cubismo? Lembra cubos, né? Lembra aqueles quadrados, recortes. Então assim, ele fez natureza morta também, mas num estilo bem diferente. Olha só, aqui ele usou o violão. Lembra que instrumentos musicais também fazem parte da natureza morta, né? Tudo isso daí faz parte da natureza morta. E o Juan, gente, ele foi assim muito importante mesmo para essa época. Lembra, né, que o cubismo, né, o estilo cubista, parece que tá tudo recortado, não parece? Parece que tudo foi desemendado ali. Muito interessante, olha. Juan Gris. Ali tem a assinatura dele, né? O prato é quadrado com um círculo, né? As frutas, bem, muito interessante o trabalho dele. Também temos o Peter Claes. O Peter Claes, ele também é bem antigo, né? Um artista assim muito antigo mesmo. E fez ele ali de 1590, gente, 1500, então assim, ele é muito antigo mesmo. Ele era um pintor holandês do século 17, então ele gostava muito de pintar assim o dia a dia, né? Ele usava a técnica do ilusionismo, também da luz e sombra, e as suas obras assim, todas tinham um simbolismo. Olha só, aqui mesmo nós vemos que é uma caveira, né? Ela tinha assim, ela causava uma certa impressão assim, logo de cara que o espectador vê, né, essa caveira, mas ela pode ser traduzida, né, de várias formas. E a intenção do Peter Claes de pintar essa caveira humana, né? Então assim,
Ele queria dizer para as pessoas que a vida na Terra, ela representa a morte, né? Que todos vão morrer. Tem um corpo tombado ali, ele simboliza a vida escoando. E tem um relógio também, onde mostra que o tempo ele está passando rápido para todo mundo. Ele usa muito assim os tons do marrom, vários tons de marrom, né? Cores quentes, também usa o raio do sol que ilumina os objetos. Muito interessante também o trabalho do Peter Klaas. Aqui ele já usa um estilo mais claro, mas ele usa muito marrom, né? Ele gosta desse estilo aí. Muito legal, gente. Nossa, quanto estilo de artistas que existem e que pintam a natureza morta. Muitos mesmo, né? A gente não sabe nem qual escolher. E aí, vamos fazer um desafio hoje? Vamos também desenhar a natureza morta? A gente está começando, né? A gente não é um artista assim fenomenal como esses artistas que foram para uma escola, né? Mas eles ficaram tentando até conseguir a perfeição, né? Ali a claridade do vidro, né? A transparência do vidro, o brilho da prata, né? Dos cristais. Então nós também, né, gente? A gente vai começar do pouco, né? Nós não somos artistas, mas se tiver alguém aí que se interessa em virar um artista, né? Tem como estudar aí para aprender a desenhar. Pessoal, nós vamos então para nossa atividade. Olha só, a natureza morta é um gênero das artes visuais que tem como tema central os objetos inanimados, com o propósito de mostrar as qualidades de suas formas, cores, composições e texturas. Como fazer um desenho de natureza morta? Bom, aqui vai uma dica para vocês. Comece a desenhar por onde se sentir mais à vontade, sem tirar da memória as características do objeto. Desenhe de leve para ficar mais fácil de apagar eventuais erros. Trace primeiro as formas que vê no objeto, como círculos e retângulos. Se preferir, desenhe linhas suaves que dividem o objeto proporcionalmente. Então, você vai desenhar nesse quadrado aqui objetos da sua cozinha. Pode ser uma louça, uma taça de vidro, uma garrafa de metal, xícaras, copos e etc. Tá bom? Então, pessoal, você vai colocar esse desenho em cima da mesa e vai observar esse desenho. Primeiro você pode traçar numa outra folha, tá bom? Para fazer um rascunho. Vai traçando assim, com lápis leve, sem apertar muito. Aí você vai, se errar, você apaga ali, não fica difícil, o papel não vai ficar marcado. Se for uma taça de vidro, né, alguma coisa assim, o desenho ele vai ficar transparente, né? Então ele vai aparecer o fundo. E aí você vai dar uma pesquisadinha para ver como que você vai desenhar. Se for uma xícara transparente ou então se for uma xícara colorida, tá bom? E conforme você vai observando, você vai apagando e reconstruindo o seu objeto para tentar deixar ele da forma mais perfeita aí o possível, tá bom? Então é isso, turma. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do desafio de desenhar a natureza morta, tá bom? E nós vamos para a próxima aula, onde nós vamos enfrentar aí mais alguns desafios. Fica por aqui a nossa aula. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!